Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. O Senhor Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. É o que nos diz em João, capítulo 1, versículo 11. Os líderes religiosos se opuseram contra o Senhor Jesus. Os vínculos com sua família, de certa forma, também foi rompido. Vemos isso no versículos 21 do capítulo 3 de Marcos. E eles achavam que o Senhor Jesus estava ficando louco. No meio da multidão, também tinham aqueles que vieram até o Senhor Jesus por curiosidade, ou para receberem algo da parte do Senhor Jesus. Sem falar que a maior parte dessa multidão gritaria mais tarde: crucifica-o, crucifica-o. Isso nos mostra como o homem é incapaz de agradar a Deus e de dar bons frutos para Deus. Mas no capítulo 4 de Marcos, vemos um trabalhador que sai para semear. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou-se e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Marcos capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Antes de vermos o semeador a semear, vamos entender por que o Senhor Jesus ensinava por parábolas. E para isso vamos lembrar o que nos diz em Mateus capítulo 13, versículos do 13 ao 15. Por isso lhe falas por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Com isso entendemos que nem todos que estavam em meio à multidão estavam interessados no Senhor Jesus. Porque os que estavam interessados em aprender interrogavam o Senhor Jesus. É o que nos diz no versículo 10 do capítulo 4 de Marcos. E quando se achou só, os que estavam junto aos 12 com os 12 interrogavam-nos acerca da parábola. Ou seja, não foram somente os 12 discípulos que perguntavam ao Senhor Jesus, mas também aqueles que estavam junto aos 12. E aqui se faz uma separação: os que estão dentro e os que estão fora. Os que aprendem acerca do Senhor Jesus e aqueles que ouvem e não entendem. E procuram sempre uma maneira de se beneficiar. Nessa passagem encheram-se as praias. Futuramente vão se unir aos fariseus, aos mestres da lei e até aos romanos, mas nunca se agarraram ao Senhor Jesus. E por isso mais tarde vão exigir a sua crucificação. Agora que já entendemos porque o Senhor Jesus ensinava por parábolas, e a parábola que vamos ver nos fala do reino de Deus, que muitos associam com o céu, salvação ou a igreja. Mas essa interpretação é equivocada. O reino de Deus é a esfera de governo e influência moral, onde a autoridade de Cristo Jesus é reconhecida. Em outras palavras, para você entender melhor, é a representação hoje, de forma parcial, por todos aqueles que professam a Cristo Jesus, sendo cristãos falsos ou verdadeiros. Igual a parábola do trigo e do joio, que nos fala em Mateus capítulo 13, nos versículos 24 ao 30. Mas chegará um dia que esse reino será estabelecido de forma completa e não de forma parcial como se encontra. E isso será na volta de Cristo para reinar, assentando em seu próprio trono, terminando com ele, entregando o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que se submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 ao 28. E no próximo vídeo teremos a parábola do semeador. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.